A gente vai falar de lentes transparentes, a falácia da interpretação teológica das escrituras. Por que um tema desse? O que você acha que é importante a gente conversar sobre uma interpretação teológica? E depois eu vou perguntar se é possível não ter uma interpretação com pressupostos teológicos. Perfeito. Eu até agradeço a pergunta para já esclarecer que, obviamente, qualquer interpretação bíblica é teológica, porque a Bíblia fala de Deus, sobre a nossa relação com Deus e de Deus conosco, portanto, seria impossível qualquer leitura bíblica que não seja lato sensu teológica, mas não é, obviamente, não é isso que eu quero dizer com interpretação teológica. Talvez o melhor sinônimo seria hermenêutica confessional. Eu acho a interpretação teológica mais fácil de entender para os leigos, mas na academia, o termo que se usa mais corriqueiramente é hermenêutica ou exegese confessional, que significa o quê? Significa, e é a denúncia que eu faço, é muito comum no meio evangélico, entre teólogos, particularmente nos movimentos mais conservadores hoje, por exemplo, o movimento neopuritano, dentro do neocalvinismo. Então, o que você tem? Você tem uma inversão do ensino, inclusive das confissões de fé, de que toda teologia é baseada na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, portanto, a teologia é feita a partir da Bíblia. O que acontece na hermenêutica confessional é uma inversão disto, e, portanto, uma perversão, que é uma leitura bíblica que é baseada na confissão de fé, ou no sistema doutrinário. Então, a gente assume o sistema doutrinário, assume o conteúdo confessional, seja ele luterano, calvinista, como pressuposto, e a partir daí a gente vai ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Isto, evidentemente, era feito nos séculos XVI, XVII, naquele período pré-crítico da chamada primeira modernidade, mas muitos teóricos chamam de período pré-moderno. Ali existe, sim, já uma influência do racionalismo filosófico, do estilo tomista, do estilo escolástico, mas também cartesiano, não é? E depois, mais tarde, da chamada filosofia do senso comum, filosofia escocesa do senso comum, que influencia bastante o pensamento cristão e o pensamento teológico, que não é isento de bases filosóficas. Então, esse pensamento, a interpretação bíblica nesse período, inclusive de Lutero e Calvino, era feita assim, era a partir de uma hermenêutica confessional. O Jans Zimmermann, que é um professor aqui do Canadá, escreveu um livro sobre isso, muito bom, chama-se a Redescoberta da Interpretação Teológica. Não está traduzido em português, mas é um livro muito interessante. E ele lá conta essa história, não é? Quer dizer, isso era feito naquela época, Marcos, mas era feito porque eles não tinham consciência epistêmica, não é? O problema do neopuritanismo, o problema destes movimentos reacionários na teologia hoje e na interpretação bíblica hoje é que as pessoas sabem que nós temos agora 250 anos, 300 anos de reflexão hermenêutica, de aprofundamento das questões da interpretação, de estudos bíblicos, históricos, literários, e estes teólogos, esses biblistas, resolvem ignorar tudo isto e continuar fazendo a exegese confessional do século XVII, mas eu diria de uma forma um tanto cínica, não é? Mas mantém-se fazendo essa exegese que se fazia na época porque não tinham consciência epistemológica para fazer diferente. Mas agora
que nós temos, é inevitável que tenhamos por causa do avanço dos estudos acadêmicos. No entanto, continua se fazendo a leitura bíblica da mesma forma e conscientemente. E há pessoas que fazem isso conscientemente, ensinam nos nossos seminários no Brasil, nas escolas até de pós-graduação no Brasil, que eu sei, ensinam a fazer leitura bíblica a partir de uma hermenêutica confessional. Isso é, as lentes são transparentes, porque a gente não percebe, ou não, a princípio, ao menos, não percebe que está lendo a partir dessas lentes a Bíblia, não é? Mas a Bíblia, a gente só permite aí que a Bíblia confirme aquilo que o sistema doutrinário fala. Deixa eu só dar um exemplo. Quando você lê em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou então em Isaías 6, quando diz assim, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então a exegese confessional diz, isto aqui é a Trindade. E nós sabemos que esta leitura, esta interpretação, não faz justiça ao sentido original do texto, mas é sim uma leitura possível a partir de uma hermenêutica confessional. E isso pode ser aplicado a vários textos da Bíblia, não é? E aí o que acontece? Essa inversão, a gente, em vez de estar fazendo teologia a partir da Bíblia, e os estudos bíblicos nunca param, e, portanto, isso cria uma dinâmica, não é? A gente está escravizando a Bíblia e fazendo com que ela sirva de texto-prova, que é uma humilhação da Bíblia, a gente faz com que ela sirva de texto-prova para comprovação do sistema de doutrinas, do sistema confessional, teológico, ao qual eu subscrevo. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!